Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tendências e os desafios, né, de como que a Fortinet e a Oracle podem fazer para ajudar na questão do desenvolvimento seguro e fazer com que a segurança ela seja uma aliada ao DevOps, né? A gente muitas vezes tem um costume, eu tenho, puxa, quando eu vou envolver segurança vai demorar, vai vir com um monte de requisito, mas às vezes é algo com que a gente pode utilizar essas soluções para antecipar e até ter uma agilidade maior. Então, por exemplo, tem uma vulnerabilidade que foi descoberta ou tem uma falha no meu código, que eu posso usar uma solução de segurança, como se a gente for falar em camadas, né? Para colocar uma camada enquanto está em produção, enquanto ainda está em desenvolvimento, a correção efetiva daquele código. Então, o principal aqui é a gente tentar ver um pouquinho ela como aliada. E, conversando aí com vocês, trazer um pouco das tendências também, a gente vai falando um pouquinho, e quero fazer uma demo para ver na prática, né, de como que a gente consegue resolver. Aqui é sempre bom lembrar, né, a responsabilidade compartilhada. A Oracle, né, quando fornece o sistema para vocês, e como qualquer provedor de nuvem, tem uma segurança já, por exemplo, do sistema operacional em muita parte, né, do que a gente está falando ali, de quando te oferece com o sistema operacional, a parte de segurança de hosts físicos, né, da rede, do data center, enfim. Mas alguns controles aqui, eles são sempre do lado do cliente. E aí é onde entra a Fortinet nessa parceria para ajudar a trazer essa segurança do que nós temos da parte do cliente que não é do provedor de nuvem. Então, por isso dessa parceria. E antes da gente falar um pouquinho das soluções Fortinet, queria trazer para vocês alguns dados que saíram agora, há 1 a 2 semanas atrás, do nosso relatório de Cloud Security 2023. E depois vou deixar o link no final para vocês também baixarem ele de forma completa, mas aqui a gente traz o que foram vistos, né? Foram várias pessoas perguntadas, com várias perguntas ao mesmo tempo. Então, de quais eram os principais benefícios, né? De quem já estava num ambiente on-premises, de quem já tinha seu ambiente físico e mudou para a nuvem, né? Então, a gente consegue ver aqui em relação principalmente à flexibilidade, escalabilidade, agilidade, né? Melhoria na disponibilidade dos serviços e tudo mais. E aqui a gente vê, né, Accelerated Deployment Provision, né? Quer dizer, eu tive o deployment de novas soluções, de novos produtos, de novas versões, enfim, foram mais acelerados aí. E também perguntamos, né, o quão vocês estão preocupados com segurança em nuvem? É óbvio, né, pelo menos aqui a gente tem uma consciência de que 95% estão de moderada a extremamente preocupados com a segurança em nuvem. Isso não quer dizer que eles estão inseguros, mas que se preocupam de forma moderada e extrema com o que nós temos que colocar, com a segurança para o ambiente de nuvem. E aí, sobre as ameaças, né, que nós temos nas nuvens, quais são as maiores? Foi a pergunta que a gente fez. E para 59% é em relação a uma configuração inadequada, uma instalação errada, porque a gente sabe, quando a gente está no momento de desenvolvimento, a gente precisa testar, precisa colocar aquela coisa no ar rápido, e muitas vezes a gente pega coisas que já estão prontas, né? A gente pega um GitHub, vê o que está acontecendo, que alguém já teve alguma dúvida no Stack Overflow, até mesmo agora perguntando para o chat GPT como que faz para resolver um problema. E nesse caso, funcionou, legal, eu preciso voltar, eu preciso avançar para colocar esse produto no ar. Então, daqui a pouco eu volto para ver se tem alguma forma de melhorar. E esse daqui a pouco eu volto para ver, às vezes acaba passando, né? Então, por isso, também é um dos pontos de maior preocupação das ameaças. Vazamento de dados, e outro ponto interessante aqui, que é as interfaces inseguras de APIs, né? Muitas vezes a gente está expondo ali os dados, será que aquilo está da melhor maneira? Será que eu estou colocando os controles adequados? Tem como eu melhorar, mas eu não posso travar um negócio, enfim, né? E também a questão de acesso não autorizado. A gente seguindo aqui um pouquinho sobre essas tendências, perguntamos aí para algumas empresas o que eles estavam buscando quando avaliam soluções de segurança.
Para você ver que a maior parte aqui do pessoal, dos pontos que mais preocupam eles é ter a escalabilidade. Então, quer dizer, por isso, dos pontos de benefício que a gente comentou ali uns 2 ou 3 slides para trás. Se um dos principais benefícios de ter mudado para a nuvem foi melhorar a escalabilidade, melhorar a disponibilidade e tudo mais, a flexibilidade, quando a gente busca uma solução de segurança, essa solução ela tem que acompanhar. Eu não posso colocar uma solução de segurança que ela vai ser o meu gargalo, né? O que vai ficar ali impedindo com que eu tenha escalabilidade. Também precisam ser rápidas, né? Aqui para fazer o deployment. Também não pode ser alguma coisa que vai complicar ou que, puxa, eu vou ter que agora... Antes era o meu time de SRE, o meu time de DevOps que estava envolvido aqui. Agora eu vou ter que chamar uma outra equipe de segurança. Vai demorar, porque ali, às vezes, o projeto deles não está em linha com as soluções que a gente utiliza, enfim. Então, isso é uma preocupação de manter o deployment rápido, né? Outro ponto aqui que foi de reduzir os esforços quando tem algum patch, algum upgrade de software, então surgiu uma vulnerabilidade, eu preciso fazer um patch rápido naquilo. Mas como que eu faço esse patch rápido? Eu vou precisar colocar no ambiente de teste, de homologação, vou precisar ver se não quebra nada da aplicação. Como que a gente pode ver se esse componente que eu vou atualizar, ele não vai atrapalhar os outros pontos? Isso demanda um certo trabalho e um tempo, né? Então, a solução de segurança ela precisa também ajudar a reduzir esses esforços e, obviamente, aí uma economia de custo. Porque se a gente for falar, principalmente quando a gente está conversando sobre nuvem pública, que você tem a escalabilidade, você tem a escalabilidade dos custos. Se você está recebendo muitos ataques, ou está recebendo muita requisição de robô nas suas APIs, na sua aplicação, enfim, isso vai aumentar o seu custo diretamente, porque vai aumentar o processamento, você vai precisar escalar, ou mesmo a quantidade de dados trafegados, enfim. Quanto mais conexão, mais um custo. É legal isso, mas a gente tem que controlar para que uma solução de segurança ela também pode te ajudar a justamente reduzir esse custo, porque você está bloqueando com que alguns bots, alguns acessos que você não gostaria de ter na sua aplicação, eles continuem ocorrendo. E aí a gente começa a falar um pouquinho da integração dos produtos Fortinet. Fortinet, ela tem vários produtos aí com que vocês depois podem ver, a gente vai falar de alguns aqui, mas que a integração desses produtos, elas não precisam necessariamente estarem correlacionadas a um CIEM, como eu estou colocando aqui na foto, né? Às vezes, quando a gente fala com o time de segurança, a integração que tem entre os produtos não, eu vou mandar tudo para o meu CIEM e o meu SOC vai dar uma olhada nisso. E aí está centralizado. Não é bem assim que, na prática, a gente vê que deveria acontecer. Por quê? A partir do momento que suas soluções elas estão enviando tudo para um CIEM, você tem que fazer um parche, tem que processar, tem que ver com o time de SOC. Mas, às vezes, um evento que foi gerado, por exemplo, do IAM, ele já pode conversar diretamente com uma solução de WAF. Né? Ele já pode mandar um input, falar com as APIs de WAF, falar ali, poxa, olha, está acontecendo esse determinado evento, eu já conheço, eu já programei, vamos automatizar para que tenha um bloqueio, ou que mude o nível ali de processamento e tudo mais. De processamento dos dados, eu quero dizer, né? Do como que eu vou processar a segurança daquele tipo de fluxo que está passando. Então, quando a gente fala e a gente sabe do desenvolvimento e do que acelerou a adoção de nuvem, consumo de APIs, integração e automação com os outros sistemas, as soluções de segurança da Fortinet, elas acabam se preocupando justamente com isso, de que vocês tenham a possibilidade de integrar isso. Então, por exemplo, quando a gente está falando de configuração de WAF, configuração de Next Generation Firewall, enfim, das outras soluções, a gente tem provedor Terraform para que vocês consigam colocar, Ansible, enfim, utilizar isso já na sua pipeline, né, de quando está fazendo o deployment de infraestrutura e de tudo mais, com que ele também tenha um provedor que ele também se integre e fale a mesma língua de que o pessoal já está acostumado, porque precisamos de integração. E se você não tiver
utilizando nenhum Terraform, um Ansible ou alguma coisa nesse sentido, a gente consegue também abrir aí por API para que possam ser configuradas. Tá? E para quem não conhece, né, a Fortinet ela é um dos líderes de segurança no mundo todo. A gente está aqui no Brasil com um escritório, tem mais de 300 pessoas. A gente atende aqui a parte de Latam, nós temos o nosso TAC em Uberlândia, tem escritório em São Paulo, então tem uma presença muito grande, porque Latam representa, e Brasil, né, representa um mercado muito estratégico para a Fortinet. Tanto é que no mercado de Next Generation Firewall aqui, nós, no Brasil, temos mais de 60%. Então, além do nosso pãozinho quente, né, que é o produto que mais sai, que é o FortiGate, a gente tem esses outros tantos produtos que a gente já comentou ali, e hoje nós vamos focar em alguns produtos da parte voltado para Cloud Security. Aqui nós temos alguns deles, mas até pela questão do tempo, até para a gente ter um pouquinho de como demonstrar para vocês e tudo mais, e até estou vendo que se tiver qualquer dúvida, aí vai colocando no chat, eu não estou dando uma olhada nele agora, mas depois a gente fala. Mas nós vamos comentar aqui principalmente algumas dessas soluções, que são o FortiGate, tá? No final, que é o que eu comentei com vocês, é o nosso produto aí que às vezes o mercado mais conhece. Ele é utilizado aí para segmentação de firewall, implementação, se quiser fazer um SD-WAN, então está colocando um ambiente na OCI, e aí você tem o link de conexão ali já do seu data center, mas você quer ter uma segunda saída com o VPN, enfim, a gente consegue colocar isso, mas também consegue colocar para proteção do IPS, integrado com o DRG, fazendo a parte de SD-WAN com, por exemplo, outras unidades e tudo mais, tá? Uma outra solução que a gente vai comentar aqui hoje é o FortiDevSec, mas antes de ir para ele, queria só passar um pouquinho pelo FortiCNP, que é onde a gente tem a parte de CSPM, de postura, de configuração, tá bom? Mas a gente vai focar aqui no FortiDevSec, que ele é a nossa solução aí justamente voltada para quando nós estamos colocando uma solução de segurança na linha do desenvolvimento do código. Então, vai rodar SAST, vai rodar DAST, SCA, vai fazer no SAST ali toda aquela análise do código estático, veja se não tem nenhum problema ou alguma coisa que eu deveria estar reconfigurando, se já tem uma vulnerabilidade encontrada nessa escrita, né, neste código que foi escrito ali. O DAST, ele vai justamente pegar de quando a aplicação está rodando. Então, a partir do momento que a aplicação está no ar, eu vou rodar como se fosse um pentest mesmo ali, né? Claro que guardadas as proporções, para que eu coloque uma ferramenta automatizada e veja se essa ferramenta vai encontrar vulnerabilidades que só podem ser encontradas no momento de quando a aplicação está em execução. Tá? E isso ocorre, a gente pode colocar, por exemplo, um token JWT, pode colocar uma autenticação web para que ele se autentique, né, essa ferramenta se autentique na sua aplicação e consiga percorrer ali as camadas que seriam autenticadas para que você tenha visibilidade se alguma vulnerabilidade pode ocorrer ali no momento de execução dessa ferramenta. Além de trazer a parte de SCA, que de novo, a gente muitas vezes não está reinventando a roda. A gente está usando uma imagem de Docker, a gente está pegando algum código no GitHub, e muitas vezes esse código utiliza componentes e livrarias de terceiros que a gente não tem um conhecimento se aquela livraria está numa versão com alguma vulnerabilidade. Então, o SCA ele ajuda a gente a ter essa visibilidade também. Não está aqui na apresentação, no slide, mas eu vou comentar e mostrar para vocês na demo, que também tem a parte de IAC. Então, por exemplo, quando a gente vai definir um Dockerfile, quando a gente vai colocar ali um YAML para o Kubernetes, quando a gente vai fazer, por exemplo, o uso de um Terraform ou de um Ansible, enfim, será que não tem alguma falha ali naquele momento? Por exemplo, um Terraform, eu esqueci de habilitar ou estou criando uma security list que eu não estou protegendo, que eu estou liberando todas as portas para qualquer origem. Poxa, isso pode ser uma falha. Será que eu estou habilitando a auditoria? Será que eu estou habilitando a parte de fluxos? Enfim, aqui o IAC ele te traz recomendações
para também ver se aquele código de infraestrutura que você está implementando, ele tem algo que pode ser melhorado. E o outro é o FortiWeb, né, que é aqui o nosso AF, que é a primeira solução com que eu vou comentar aqui um pouquinho mais em detalhe. Nessa solução, ele é o AF, tá? E aí, o que ele tem de especial? Além de todos esses produtos, todos aqueles clientes que comentei com vocês que a Fortinet já tem, a gente tem essa gama do FortiGuard, que é de entender todos os recursos, todas as ameaças que estão acontecendo nos clientes e ter como se fosse um centro de inteligência, né? Onde a gente recebe isso. E para isso a gente alimenta as bases de ataques, e o FortiWeb é uma dessas ferramentas que fazem uso dessas livrarias. E aqui, além de ter essas assinaturas, que são o que nós conhecemos de ataque e tudo mais, ele tem para todas as linhas de defesa uma parte de machine learning. Eu vou comentar dela um pouquinho no próximo slide. Mas aqui, nesse slide, quero focar com vocês tanto dos ataques conhecidos, principalmente aí de OWASP Top 10, quanto também a questão de defesa de bots, né? A gente sabe a quantidade absurda que é de tráfego consumido na nossa aplicação por bots, então a gente consegue auxiliar aqui de, por exemplo, coloco um machine learning para eu identificar se é um bot realmente que está batendo na minha aplicação. Se for um bot, aí eu posso, por exemplo, colocar um capture, né? Porque a gente sabe que a gente não gosta, a gente não quer ficar também estragando a experiência do usuário, colocando um captcha toda vez, mesmo para um usuário válido. Então, aqui a gente consegue, por exemplo, colocar uma defesa contra bots, e somente se o FortiWeb perceber que aquele acesso ele vem de realmente um bot, eu posso colocar um desafio, posso colocar um captcha, posso colocar alguma coisa nesse sentido. Além de toda essa proteção que tem da parte de web e de bots também para a parte de APIs. E aí, comentando um pouquinho do Machine Learning, né, no nosso AF, o que ele faz? Ele tem basicamente aqui duas fases. Uma que é de anomalia e a outra que é de ameaça. Aqui, quando o tráfego está passando, ele está sempre acostumado com um determinado modelo. Então, vamos supor que é um dado de um formulário, onde você está recebendo ali sempre o formato de uma data de nascimento. Então, eu tenho 2 números, barrinha, 2 números, barrinha, 4 números. A partir do momento que eu começo a receber alguma coisa diferente daquilo, por exemplo, agora está vindo só letras, o Machine Learning aqui no AF, ele vai detectar que teve uma anomalia. Mas isso não necessariamente quer dizer que foi uma ameaça. Nesse caso, ele vai para essa segunda parte, onde ele avalia. E aí fala, puxa, não, só o desenvolvedor da outra ponta que está mandando o nome no lugar da data de nascimento. E aí pode, se não for detectado como uma ameaça, ele pode passar. Tá? Então, ele tem essas duas fases, mas aqui um ponto interessante. A gente já trabalhou num projeto onde eu tinha um aplicativo, e o aplicativo, obviamente, ele tem ali a interface com as APIs, que é o que está realmente o aplicativo ali, ele está funcionando como só o front-end, né? E aí, quando você digitava o CPF pelo aplicativo, na API ele batia com pontuação. Então, ó, 3 pontinhos, ponto, 3 pontinhos, ponto, e assim vai no formato pontuado do CPF. Só que naquele momento, o cliente ele estava tendo problemas de um atacante que estava batendo direto na API para fazer numeração de usuários. E aí, quando ele estava batendo na API, ele não estava mandando com uma pontuação. Ele estava mandando o número do CPF corrido. A API respondia também. Ela estava configurada de uma forma que ela também responderia. Mas isso era uma anomalia que a gente colocando no AF foi detectada. E aí, nesse momento, você pode escolher se você quer bloquear, mesmo sendo uma anomalia que não é uma ameaça de segurança nesse ponto, porque não era uma falha, uma exploração, mas era uma forma de enumerar. Então, aqui a gente consegue, para vocês conhecerem um pouquinho aí de como que o processo de detecção de machine learning no AF. E aqui na nossa demo, a gente vai fazer um pequeno ataque rápido, tá? Até pelo tempo mesmo, estou de olho nele aqui, mas explorando o Log4Shell, né? O Log4j. A falha no Log4j.
isso é uma falha que teve aí no finalzinho do ano retrasado, no começo do ano passado, e ainda ela é uma falha muito crítica, né? Ainda temos algumas versões, mas o que importa aqui é só para que vocês vejam um pouquinho do fluxo do ataque e de como que isso funcionaria. Então, nesse caso, só para entender o que a gente vai fazer aqui, eu vou ter uma máquina na internet, simulando aqui ser um atacante, e aí, em primeiro lugar, a gente vai subir um servidor LDAP malicioso, um Netcat. Com isso, a gente vai acessar uma aplicação que está rodando na OCI, no Kubernetes, tá? No container aqui. Nessa aplicação, a gente vai colocar uma string que foi gerada no nosso servidor malicioso, para justamente ter o ataque, e com isso ele vai abrir um shell remoto, um shell reverso, para que o atacante tenha acesso, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui na tela para a gente ver. Aqui, basicamente, é o que eu comentei com vocês. Essa aqui do lado direito é a minha aplicação que está vulnerável, tá? Uma aplicação web está rodando aí no Kubernetes. E aqui, para vocês verem o IP que eu estou saindo dessa máquina, né? Eu vou exatamente subir um servidor, o servidor LDAP aqui que eu comentei, tá? Com uma string maliciosa. E vou subir aqui também um Netcat, tá? Com isso, e esse é um dos motivos do que o login for shell ele foi tão perigoso, né? Porque além de ele ser muito perigoso, ele também é muito fácil de ser explorado. Então aqui eu poderia colocar em qualquer campo da aplicação. Essa aqui é uma aplicação que a gente usou num evento aqui da Fortinet, tá? Aqui eu vou colocar qualquer dado, dar um login. Aqui vocês podem ver que já apareceu uma nova conexão e eu coloquei aqui Connection Received. Já apareceu aqui. Então, quer dizer, eu já estou, teoricamente, aqui, ó, dentro do container, e esse container, ele está com o container como root, né? Além da questão do IAC lá, que a gente vai ver, aqui eu posso, por exemplo, fazer leitura de arquivos, posso fazer extração, eu estou como root, então eu tenho acesso total nesse container. E, por exemplo, aqui eu posso até rodar um CryptoMiner. Vou colocar aqui até como teste. Ele já começa a rodar um CryptoMiner aqui, sem eu nem ver, né? Aqui eu estou dando um exemplo do CryptoMiner, mas eu posso fazer extração de dados, eu posso fazer a parte lateral, né? Exploração lateral e tudo mais. E aqui a gente consegue executar. Então, eu vou parar aqui o acesso, vou também parar aqui o servidorzinho ao dado malicioso, a conexão aqui ela vai ser interrompida, tá? Aqui, basicamente, eu já interrompi ela aqui, acessá-la aqui novamente, tá? Aqui eu vou executar ele de novo, só para deixar ele aqui no ar. Vou também deixar o Netcat rolando, mas na verdade, antes deixa eu dar um clear aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho aberto. E aí agora, a gente vai ver como que seria a parte de proteção. Tá? Então, basicamente, eu coloco o FortiWeb aqui na frente, que ele está hospedado na OCI, até para a questão de melhor desempenho, mais rapidez aí no fluxo, a gente não quer perder também com que a aplicação fique mais lenta. Eu faço um redirecionamento de DNS, eu já mostro aqui para vocês, e aí toda a conexão que for com destino ali a aplicação, ela vai bater no FortiWeb, e o FortiWeb ele tem que fazer o bloqueio desse ataque. Aqui eu estou utilizando pelo FortiWeb, tá? Eu já mostro para vocês lá na interface, mas basicamente eu tenho esse acesso aqui, que até ele me colocou um certificado aqui na frente. Enfim, vou fazer a mesma coisa, vou pegar essa string, mandar ela para cá, e aqui eu já tenho a página de bloqueio. Tá? Então, quer dizer, eu não modifiquei nada na aplicação, né? Eu coloquei um AF ali na frente, que além dele me proteger dos ataques ali de OASP Top 10, eu consigo ter uma proteção melhor aqui dele. Então, aqui, ó, estou com ele aqui aberto, já mostro para vocês, né, uma aplicação que está aí como SAST, pode ser consumida, é facilmente de colocar, a gente vai colocar uma aqui.
E aqui ele já traz, por exemplo, de OWASP Top 10, né? Então, componentes aqui que estão desatualizados, que estão vulneráveis, né? Então, se a gente, por exemplo, clicar aqui, ele vai me trazer os resultados, por exemplo, aqui de ataques maliciosos que foram colocados, foi bloqueado, foi justamente agora, né? Me traz algumas informações, ele traz aqui qual que é o CVE que está atachado a ele, né? Então, aqui diretamente do MITRE, o que CVE representa, quais são os problemas, as assinaturas e tudo mais, tá? Então, aqui ele já faz uma proteção direto, e isso pode ser também pelas APIs, né? Do que a gente tem, tanto ali foi web, mas a gente pode ter esse tipo de proteção também que tenta explorar alguma coisa por API, tá? E aí eu quero mostrar agora uma outra aplicação e como que a gente pode fazer isso, alguns outros bloqueios aqui, colocar um AF para proteger. Até para vocês verem como que é realmente fácil. Eu tenho o DVWA, que é uma aplicação construída aí de forma realmente vulnerável para justamente alguns testes. Tá? Eu utilizei um Jenkins aqui também para fazer o deployment dela, e no final aqui vocês podem ver que eu já tenho o SAST, que é o FortiDevSec, que é a ferramenta que vai avaliar como que está o código, né? Como que o código foi construído. Então, vamos lá por partes. Eu fiz o deployment dela aqui, ela me trouxe, aqui vamos pegar no Kubernetes, eu tenho o acesso direto aqui, ó, 68, 138, 328, 156, que é justamente esse acesso, vou fazer um login nela. Legal, aqui foi a primeira, criou aqui, login de novo. Bacana. Então, aqui nessa aplicação, ele já sabe que eu tenho ela funciona com alguns níveis, tá? De segurança, eu vou deixar ele aqui no baixo. E quando a gente deixa aquele no baixo, essa ferramenta, ela está vulnerável a, por exemplo, um ataque de SQL Injection. Tá? Se eu dou um submit aqui, ó, eu consigo listar, por exemplo, ataques simples de SQL Injection, mas que como o código está vulnerável, eu consigo aqui ter uma listagem de todos os usuários, por exemplo, que eu tenho neste banco de dados. Tá? E como que a gente poderia fazer para proteger essa aplicação? Tá? A gente pode corrigir ela no código, que a gente vai ver, mas é o que eu estava comentando com vocês. Às vezes, não dá para a gente corrigir agora. E eu preciso colocar uma proteção porque essa aplicação está no ar. Então, o ANAF nos ajuda também para esse tipo de coisa. A gente pode vir aqui na parte de aplicação, vou colocar uma nova aplicação. Qual que é o website? Vou chamar ela aqui de DVWA, TDC Demo. Qual que é o domínio aqui dela? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui como ela DVWA, colocar aqui WAF.tc. Aqui ele está porque não existe, né? A gente vai criar ele aqui agora. Não vou colocar como HTTPS, que é para não precisar gerar o certificado, mas aqui ele já poderia gerar um certificado automaticamente para mim. E aqui, qual que é o meu servidor? Né? O servidor é esse carinha, na porta 8081. Vou fazer o teste aqui, só confirmando se é essa porta mesmo. Essa mesmo. Conexão com sucesso. Então, avanço. Falo se eu quero habilitar a CDN ou não. Aqui, neste caso, não preciso. Vou colocar que eu já quero que esteja em Block Mode. Quer dizer, não vou estar simplesmente monitorando essa aplicação. E aqui ele pede para que eu altere o DNS. Né? Por quê? Para que essa aplicação saia. Então, eu tenho que apontar para cá. Vou pegar esse conteúdo aqui. Vou vir aqui onde está a minha zona do TDC. Vou criar um novo record. Vai ser um do tipo CNAME. Né? Opa, aqui vai ser o meu target. O meu nome, chamei ela aqui de
DWA WAF. Legal? Vou colocar aqui o TTL de 30 segundos mesmo. Basic. Ok. O nosso limite. Opa. Target name. Aqui. Espacinho no final. Legal. Vou publicar ela. Ok. Em alguns instantes aqui já vai estar publicado, a gente já vai ter acesso a esse domínio. Enquanto ele faz essa publicação, volto aqui para mostrar para vocês justamente na configuração. Então, eu posso entrar aqui nela. Tenho alguns módulos de segurança que já vem, mas aqui eu tenho os ataques conhecidos. Aqui é onde eu habilito simplesmente o Machine Learning. Então, quer dizer, além dele ter aquela parte de Machine Learning que eu comentei com vocês em relação a se tiver alguma anomalia percebida, a gente consegue também ter alguns pontos interessantes de colocar o Machine Learning quando eu tenho mudança na minha API ou na minha aplicação. Então, vamos supor, o desenvolvedor ele fez uma mudança naquela API que agora tem um novo campo, um determinado campo mudou de tipo e tudo mais. A gente consegue integrar isso com a parte de QA para que ele aprenda o que deve agora entender como ser algo normal do que aquela API, do que aquela aplicação vai receber, e aí, com isso, ele entende o que é normal e você coloca para produção quando for, só muda a chavinha de produção. Então, quer dizer, eu coloquei uma nova versão, eu coloquei uma nova aplicação que seja no ar, com uma customização do que ela realmente deve estar recebendo, porque no momento de QA, nas provas ali, por exemplo, teste de performance e tudo mais, foram testados, né? Então, o Machine Learning, ele aprendeu naquele momento e quando ela vai para a produção, ele já sabe exatamente o que deve procurar, tá? Aqui a gente tem tanto também a questão de information leakage, né? Para não deixar vazamento, a gente pode habilitar isso aqui, a parte de Cook Security, por exemplo, que é um dos testes que dá para a gente fazer na parte do DWA. Enfim, habilitar aqui algumas questões do client security, algumas regras de acesso, por exemplo, de request limit, isso é muito importante, porque às vezes dá uma trabalheira a gente colocar isso na aplicação ou no API Gateway, aqui ele acaba servindo nesse sentido, tá? A parte de bot mitigation que eu comentei com vocês, então, dos bots já conhecidos, fazer um threshold aí para colocar o que é uma detecção de um bot ou não, habilitar a parte de machine learning para o bot também, entender a parte de biometrics aqui, enfim, tem uma série de módulos que é simplesmente você habilitar, ele já vai vir com algumas configurações padrão, e depois você pode simplesmente ver aí o que você quer fazer um tuning específico, você quer modificar alguma coisinha, que já vem aqui na interface diretamente. Legal? Bom, vamos ver agora se a gente já consegue acessar essa nossa aplicação aqui, se ela já está no ar. Se ela não estiver no ar, não tem problema, a gente continua aqui. Opa, já está no ar aqui. Então, simplesmente, vocês viram, adicionei ali a nova aplicação. Agora eu estou acessando ela pelo Port Web. Vou fazer o login de novo. Legal, estou logado aqui. Vou vir na parte de segurança, vou colocar aquela de novo para low. Vou vir no SQL Injection. Se eu executar o mesmo comandinho, aqui eu já tenho a página que foi bloqueada. Então, quer dizer, vocês viram aqui, a gente não gastou 5 minutos para colocar. Claro que no momento de implantação, né, a gente tem alguns detalhes para ver, por exemplo, vou mudar o security list agora, aqui eu já fiz, né, deixei já previamente cadastrado por causa do nosso tempo, mas você muda o security list na Oracle para que aquele load balancer permita somente o acesso do port web agora, né? A gente, às vezes, precisa modificar alguma coisinha ali na aplicação, mas, no geral, é isso. A gente colocou, ou igual estava aqui no nosso desenho, né? Colocamos o AF na frente, fizemos o redirecionamento do DNS, e, a partir desse momento, as conexões estão passando por ele, e ele tem essa tarefa de proteger, tá? E aí, a gente não pode também entender com que o AF ele resolveu todos os problemas. Por quê? Nesse caso, tanto dos dois que eu mostrei para vocês, do Log4Shell e agora de um ataque simples de SQL Injection, o problema continua lá.
a aplicação ela continua vulnerável. Só que a gente tem que trabalhar em camadas de segurança. A gente colocou uma camada, que é uma bela de uma camada, ela está sendo forte ali o suficiente para bater e proteger esses ataques. Agora a gente precisa corrigir. E muitas vezes, como que a gente vai corrigir se a gente não sabe onde que está o problema, qual linha, o que eu tenho que fazer diferente, enfim. E aqui entra o FortiSec, que a gente consegue integrar ele numa pipeline. Então, ali no nosso caso de exemplo, está com Jenkins, mas eu mostro aqui para vocês, deixa eu até mostrar aqui para vocês, né? A gente tem aqui com Jenkins, e na documentação aqui eu tenho todo de como configurar os parâmetros, porque às vezes para a gente colocar um SAST, um DAST na nossa pipeline, é um Deus nos acuda, né? É aquele problemão, é difícil da gente conseguir colocar, implementar, não fica bacana, o time de segurança fica de um lado, fica indo e vindo com muita mudança que precisa ser feita. Aqui tem uma vantagem que é simples, vou colocar para vocês, não vamos fazer do início como fizemos aqui do AF, só pela questão do tempo, mas os links eles estão aqui, a gente tem todo de como fazer as integrações com outras CI/CDs, tá? Então, basicamente aqui, no Jenkins, a gente tem já uma pipeline criada do SAST, e nesse caso que a gente já rodou, eu posso vir nessa aplicação. Eu sei que daquela, aqui eu tenho todas, né? Elas aqui, deixa eu até voltar para vocês, aqui a gente tem o demo e tudo mais, tem uma visão de todas elas, a gente fala em mais detalhes. E aí eu tenho aqui, por exemplo, nas vulnerabilidades de PHP, eu tenho 544 vulnerabilidades, mas eu tenho 16 únicas. O que quer dizer? Eu tenho 500 e poucos arquivos ou lugares que a gente tem algumas vulnerabilidades, mas no geral são 16. Por exemplo, essa aqui de SQL Injection. Eu sei que eu tenho essa vulnerabilidade, ela é uma única vulnerabilidade, porém ela tem 12 ocorrências, quer dizer, em 12 lugares. Aqui, por exemplo, na página de login, eu tenho nessas linhas, na linha 33, na linha 40, o problema que é justamente onde que está o que essa vulnerabilidade vai ser utilizada, né? Ela vai ser explorada, melhor dizendo. Então, aqui como exemplo, a gente tem aqui a low PHP, na 11. Vulnerabilities, SQL, Source. O meu código, ele está aqui no GitHub. Eu posso vir aqui no Vulnerabilities, SQLi, Source. Eu sei que eu tenho nessa low aqui, na linha 11, justamente como ela está construída de uma forma que permita com essa vulnerabilidade ser explorada. No nosso caso, não é aqui o intuito da nossa conversa hoje mostrar como eu resolvo um problema exatamente de um jeito de SQL Injection, mas eu coloquei aqui um código, né? Mudei o código aqui para que já seja um código corrigido. Eu vou mandar rodar aqui novamente a pipeline, tá? Enquanto ele roda, eu mostro para vocês aqui alguns pontos. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho essas páginas todas aqui que estão vulneráveis a ter um problema de SQL Injection, né? Aqui na parte de raio, eu tenho ela como new, eu mostro mais detalhes de correção, de issue, enfim. Falo que está integrado aqui com o Jenkins, qual que é meu build ID, e também ele está integrado com o Jira, tá? Então, se a gente vir aqui no Jira, por exemplo, e colocar para ver essa vulnerabilidade, eu consigo ter essas informações já diretamente postadas para que o time de desenvolvimento veja. Tá? E aqui, obviamente, se a gente colocar, por exemplo, eu estou em review, né? Estou fazendo uma atualização aqui do status, isso a gente consegue também sincronizar aqui com o FortiSec. Legal? E enquanto ele faz ali a correção e tudo mais, vou mostrar um pouquinho mais para vocês em relação ao FortiSec, que aqui eu coloquei também a nossa aplicação do Log4Shell, aquela primeira que a gente fez o teste, o CryptoMine e tudo mais. Aqui, veja que eu tenho até esse íconezinho. O que ele significa? Lembra que eu comentei que a Fortinet ela tem o FortiGuard, que é nossa central de inteligência, onde recebe os alertas e fica de olho, tem especialistas monitorando o tempo todo alguns ataques. E aqui a gente recebeu o Outbreak Alert.
Quer dizer, é um ataque que está muito grande, que ele é perigoso, que ele tem uma severidade aí muito alta, por exemplo, crítico ou alto, e que a minha aplicação está vulnerável com esse ataque. Então, por exemplo, às vezes o seu time de desenvolvimento, ou você mesmo como desenvolvedor, não está atento a todas as notícias, né? Não dá para a gente ficar atento a todas as notícias. Por isso que tem essa integração com esse time, e ele fala, ó, essa sua aplicação aqui, ela está vulnerável a uma vulnerabilidade que está sendo muito explorada, que está conhecida no mundo inteiro e tudo mais. E a gente tem aqui, por exemplo, esse caso do Log4Shell. Não é, por exemplo, uma vulnerabilidade no código, mas sim é uma vulnerabilidade, na própria livraria que foi utilizada, né? Então, aqui, deixa eu entrar nela de novo, no SCA, as vulnerabilidades, que é o que eu estava comentando com vocês, de utilizar livrarias de terceiro, de utilizar versões de software que a gente não conhece, tem alguma vulnerabilidade, e aqui ele coloca justamente, ó, a livraria que eu estou utilizando, ela está vulnerável. E também eu tenho a questão do IAC, né, da infraestrutura como código, que mostra aqui justamente, por exemplo, o container está rodando, vamos ordenar ele aqui de crítico, né? Eu não tenho argumento falando para não root, né? Como vocês viram ali, eu estava executando, eu era o root, está permitindo, né, que security context, enfim, tem várias outras observações que a gente consegue tratar um pouco melhor, que a gente simplesmente não sabia, né? Mas copiou aquele YAML, funcionou, tá rodando, legal, vamos lá, mas eu não sei se tem alguma coisa para melhorar, né? Então, aqui, a ferramenta, ela acaba ajudando a gente a identificar. Aqui ainda está rodando, tá? Não vai dar tempo suficiente para a gente ver ela, mas basicamente o que ele faz aqui no final? Ele vai simplesmente aqui no FortiDevSec, e quando a gente tem dos filtros, né? Vamos voltar aqui para a aplicação de demo, você vê que aqui ele está em execução, né? Ele está rodando todos esses scans, e a gente consegue ver na parte do PHP que ele vai atualizar. Se já rodou aqui, se já rodou, a gente já consegue até ver, porque ele vai rodando por etapas aqui. Então, era justamente essa. Ó, aqui, por exemplo, ele já não tem mais alô, né? Ó, a gente já não consegue ver mais aquela página, então, que realmente foi corrigida a proteção. E se a gente voltar aqui, acessar ela diretamente, ó, aqui eu não estou mais pelo FortiWeb, né? Sei que eu tenho mais um minutinho aqui para a nova aplicação que rodou. Né? Ele fez um novo deployment. Então, só lembrando aqui para vocês, eu tinha a aplicação aqui que era o acesso pelo WAF, e eu tenho a aplicação direta sem o WAF. Se eu voltar aqui no DWA, colocar aqui como low e vou dar o mesmo comandinho, ó, eu não tenho mais aquela vulnerabilidade. Então, quer dizer, aqui é a segurança por camadas. A gente colocou o WAF para proteger e a gente resolveu o problema em definitivo, colocando aí Joia. proteção no código. Tá? Fábio, fica tranquilo, viu? Por hora a gente está sem perguntas no chat, então você pode prolongar um pouquinho mais a sua apresentação, tá bom? O pessoal tá tímido. Legal. Tá tímido, poxa. Mas espero que estejam gostando aí do conteúdo, que esteja trazendo alguma novidade aí para vocês, que possa ajudar vocês no dia a dia. Mas basicamente aqui, para a gente encerrar, o último produto que ia comentar com vocês é o FortiGate, tá? Então, o FortiGate ele faz toda a parte de proteção de segurança do tráfego que está entrando e saindo, então não diretamente ligado a uma aplicação, mas quando aquele seu back-end, aquelas suas máquinas, aqueles seus recursos, às vezes precisam se conectar com o ambiente de fora, né? Precisa fazer atualização, precisa buscar imagem no repositório, enfim, e isso, muitas vezes, é só pela proteção de um firewall de borda, que é aí onde a gente coloca o FortiGate para ter essa proteção do que está entrando, do que está saindo, e também para fazer conectividade. Então, você às vezes quer conectar a sua nuvem Oracle com o seu ambiente on-premises e tudo mais, aqui a gente consegue também ajudar
nessa questão de conectividade, ou até mesmo você pode ter filiais ou lojas, enfim, espalhadas que querem ter conectividade com a OCI. Aqui a gente consegue também ter esses túneis estabelecidos para que forneça essa disponibilidade, essa conectividade. Tá bom? Gente, e aqui eu deixo o relatório, e também meu muito obrigado. O relatório, se vocês quiserem baixar, daqueles dados que eu coloquei no início, e também dizer, né, que a Fortinet, ela fica muito feliz, né, em ter muitas de suas soluções rodando no ambiente OCI, que é um parceiro, um fornecedor de negócios aí para a gente, que acaba colaborando muito, tanto com ajudando os clientes a fazer uma arquitetura mais segura, com a parte de arquitetura que a Oracle oferece, colocando junto com outras soluções para que entregue o que é melhor para o cliente final, para o que o cliente está buscando. Tem uma equipe muito boa de proteção, tem uma equipe muito boa de arquitetura, de rede, enfim, de conectividade, que isso ajuda tanto o cliente como nós, fornecedores, quando estamos colocando soluções, como vocês viram aí, o nosso AF, né, tem parte ali hospedada na Oracle, que é justamente para entregar essa inteligência, entregar essa disponibilidade, essa agilidade no serviço que é colocado para o cliente final. Então, quero colocar aqui de novo meu muito obrigado à Oracle pelo convite, por estar aqui conversando com vocês hoje, e fico à disposição aí também se tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar depois. Espero que tenha sido proveitoso para vocês aí nessa sexta-feira depois do almoço. Obrigado.